Olá, eu sou o professor Arnaldo Cardoso e vou te ajudar aqui na sua preparação para a prova teórica do Detran. Se você me permite, eu gosto de chamar os meus alunos de chofer fera, juntando os dois, chofera. Então você agora é um motorista fera, hein? Pelo menos vai se tornar um daqui a pouco tempo. E dessa vez eu não vou trabalhar sozinho, não. A gente vai contar aqui também com a ajuda do meu amigo Fiscalino. E aí, Fiscalino? O fiscalino é um fiscal de trânsito camarada. Ele não gosta de multar ninguém, tá? Aliás, ele nem multa. Ele, na verdade, ele só anota ali e manda para a autoridade de trânsito aplicar as punições a quem desobedeceu às leis, né? Então não adianta reclamar com ele, gente. Ele é obrigado a anotar e mandar para a autoridade. Ok? Combinado? Preparado, deixa fera. Bora lá, fiscalino. Nós já temos aqui na tela onde fala do processo de habilitação. Exatamente as etapas que você vai precisar passar para conseguir obter a sua habilitação. Nós temos hoje na legislação de trânsito esses três tipos de documentos de habilitação: a PPD, a CNH e a ACC. A PPD é a permissão para dirigir. Percebeu? São as iniciais. O PPD são as iniciais de permissão para dirigir. Essa é uma habilitação provisória. Você fica com ela por 1 ano e depois você pede ao Detran para trocar na CNH, na definitiva. Que significa exatamente o seguinte: Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Já vai memorizando essas nomenclaturas, porque é muito comum em prova a questão fazer menção só à nomenclatura, só às iniciais, PPD, CNH. Falou PPD, você já tem que saber que é provisória. Falou CNH, você já tem que saber que é a definitiva. Combinado? E como é que você sabe, como é que você identifica na habilitação, no documento de habilitação, se aquilo ali é uma PPD ou uma CNH? Aqui, ó, por essa letrinha que aparece aqui, ó, esse Dzinho aqui é de definitiva. Se fosse uma habilitação provisória, no lugar do D estaria o P de permissão ou provisória. E por fim nós temos a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Para conduzir aquelas cinquentinhas, são veículos de 2 ou 3 rodas de baixa cilindrada. Opa, quem apareceu por aqui? Ó, o fiscalino está de olho aqui, porque conduzir veículos sem documento de habilitação é infração de trânsito gravíssima vezes 3. Ele está dizendo aqui. Você não vai dar esse mole, né? Fiscalino, pode ficar tranquilo que aqui está todo mundo correndo atrás da habilitação dele, tem ninguém dirigindo sem habilitação. Ainda não chegou a sua hora de trabalhar. Aguenta aí. E por onde a gente vai começar, hein? Eu tenho ali a PPD, a CNH e a ACC. Por onde eu começo? Você pode começar pela PPD da categoria A. Seria para motocicleta. Daqui a pouco a gente fala com maiores detalhes para que serve cada categoria de habilitação, tá? Pode começar pela PPD, que é a permissão para dirigir, na categoria B. Seria para carro. Pode começar pelas duas, olha, PPD, A e B. Quer dizer que eu posso fazer A e B juntas, professor? Tudo numa tacada só? Pode. Na hora que você for se registrar lá na autoescola, para dar entrada no seu processo, você já fala, eu quero A e B, já combina tudo ali, já vai as duas juntas. Pode. Você pode também começar nem por A, nem por B, e eu quero só autorização para conduzir ciclomotor mesmo. Só para conduzir a minha cinquentinha. Pode. Tem também a possibilidade de você começar pela ACC mais a categoria B. Eu tenho carro, mas eu não tenho moto. Então eu quero só a categoria B para carro e a CC para conduzir o meu ciclomotorzinho, aquela cinquentinha lá. Pode. As duas juntas, simultaneamente. Olha o que diz a legislação de trânsito. Ó. O candidato poderá requerer simultaneamente quer dizer as duas coisas juntas ao mesmo tempo, a ACC e a habilitação na categoria B. As duas, ó. ACC e habilitação na categoria B. Bem como requerer habilitação em A e B. Exatamente do jeito que eu disse aqui, ó. Submetendo-se a um único exame de aptidão física, mental e avaliação psicológica. Esses três aqui, física, mental e psicológica, é aquele que você fez lá na clínica, que todo mundo chama de psicotécnico. Na verdade, o nome não é psicotécnico, tá vendo aqui, né? Avaliação física, mental e psicológica. Desde que considerado apto, ou seja, aprovado, para ambas. Ambas quer dizer as duas. Se você está tirando A e B, lá na clínica, você tem que ter dito lá, ó. Sim, ele está apto para tirar as duas, para obter as duas categorias. Ou a ACC mais a B. Lembrando, gente, que esse negócio aqui de categorias, isso é sério, tá? Se você tem moto e está tirando só a categoria B,
e for pego dirigindo moto, opa, olha quem apareceu aí, ó, o fiscalino. Ele está de olho. Diz ele que conduzir veículo de categoria diferente daquela que você é habilitado é infração de trânsito gravíssima vezes 2. Então, se você tem carro e moto, pretende conduzir os dois, já entra tirando os dois de uma vez, hein? Pode ir embora, fiscalino. Tchau. E quais são os requisitos para quem quer tirar uma carteira de habilitação? O Detran, requisitos, gente, são exigências, tá? O Detran costuma chamar ainda de pré-requisitos. Pré-requisitos. Pré por quê? Porque vem antes. Antes de você começar o seu processo ali, antes de você fazer o seu cadastro para começar o processo de habilitação, já precisa ter preenchido essas exigências aqui, esses requisitos que a gente vai conhecer agora. O primeiro requisito é ser penalmente imputável. Já começa com termos técnicos e difíceis, né? Calma, porque eu vou te ajudar a entender. Esse penalmente vem de penal. Penal, lei penal, legislação penal. Quem comete alguma desobediência à lei penal precisa ser responsabilizado por isso. Imputável vem de imputar, atribuir a alguém responsabilidade. Vou repetir, imputável vem de imputar, de atribuir a alguém responsabilidade. Então você precisa ser alguém a quem a legislação de trânsito possa imputar, atribuir responsabilidade penal. E é muito comum as pessoas confundirem esse penalmente imputável com ser maior de 18 anos. Sabe por quê? Porque no Brasil, a nossa Constituição Federal diz que somente os maiores de 18 anos são imputáveis. E aí o pessoal já vincula o ser maior de 18 anos com a imputabilidade penal. Só que não é só esse elemento, são dois. Acompanhe aqui comigo, ó. Para ser penalmente imputável, depende de duas coisas: ser maior de 18 anos e ter sanidade mental. O que é sanidade? Vem de são, mente sã, mente boa. Porque é possível de uma pessoa, existem várias pessoas assim, né, com necessidades especiais, onde ele tem 18, tem 19, tem 20, tem 30, tem 40 anos, ou seja, ele já chegou nos 18 anos, mas não é penalmente imputável porque ele não tem boas faculdades mentais. Ou seja, ele não tem sanidade mental. Ele é uma pessoa com necessidades especiais. Como é que uma pessoa dessa vai poder ser responsabilizada por alguma coisa penal, alguma desobediência à lei penal? Viu? Então, para ser penalmente imputável, não é só ser maior de 18 anos. É ser maior de 18 anos, mais boas faculdades mentais. Ele precisa ter sanidade mental. E cuidado, porque o Detran, ele quer te pegar. Ele quer colocar as cascas de banana ali. Então ele pergunta na prova, ó, quais são os requisitos ou pré-requisitos para quem quer tirar a carteira de habilitação? E aí vai botar na letra A, assim, ó, na alternativa A. Ser maior de 18 anos. A pessoa vai, marca e erra, porque só ser maior de 18 anos não é requisito para tirar a carteira. Não existe no Código de Trânsito Brasileiro, em nenhum outro lugar da legislação de trânsito, onde você possa encontrar 18 anos de idade. Lugar nenhum fala. Lá vai falar penalmente imputável. Por que ele não falou 18 anos e falou penalmente imputável? Porque ele entende que tem que ser as duas coisas, 18 anos mais sanidade mental. Se liga nisso aí para você não perder esse ponto precioso na hora da sua prova, hein? Um outro requisito que você precisa preencher para poder obter a habilitação é saber ler e escrever. O saber ler, o suficiente para você ler e entender uma questão ali na hora da prova e marcar a alternativa que você acha que deve ser marcada, certo ou errado, conforme a questão estiver pedindo. O escrever, apesar de constar na legislação de trânsito que você tem que saber ler, não vai exigir de você tanto escrita assim. No máximo lá colocar seu nome, a data do dia lá na prova, não muito mais do que isso, tá? Mas já saiba, saber ler e escrever. E não confunda isso, gente, olha aqui, ó, não se exige comprovação de qualquer grau de escolaridade. É muito comum a gente ver aí fake news, tem uma fake news velha, que vira e mexe aparece aí. Agora, a partir desse ano, vai exigir 2º grau para poder tirar a carteira de habilitação. Esse termo 2º grau nem existe mais, né? Ele deixou de existir há muito tempo
Você vê que a fake news é antiga, mas todo ano ela aparece de novo. Então não existe esse lance de segundo grau, né? Não existe ensino médio, fundamental, nada. A exigência de escolaridade hoje na legislação de trânsito para você tirar carteira é zero, nenhuma. Para tirar a carteira de habilitação não vai ser exigido que você comprove qualquer grau de escolaridade. Nenhum grau de escolaridade. Sacou? Basta que você saiba ler e escrever, independentemente da maneira que você aprendeu aquilo. Se foi com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia. Isso é que importa. Sabe ler, escrever o básico ali, seu nome e a data, já pronto, já preencheu o requisito. Um outro requisito é possuir documento de identificação. Muitos vão tomar logo de cara isso aí como documento de identidade, mas pode ser o RG, que é o documento de identidade, passaporte serve, carteira funcional, um engenheiro, um médico, um policial militar. Qualquer profissional que tenha uma carteira funcional de identificação reconhecida publicamente pode usar ela também como documento de identificação para apresentar ali como um requisito exigido. Tem que ter esse documento de identificação. E por fim, possuir cadastro de pessoa física, que é o CPF, cadastro de pessoa física. Todo brasileiro hoje já nasce quando vai lá no cartório fazer o registro, na certidão de nascimento dele já tem o número de CPF. Na minha época, não, a gente só ia tirar CPF quando já tinha uma certa idade. Hoje já nasce com o CPF, tá? E trata-se de um número. O CPF não é necessariamente um documento. Às vezes você chega lá e fala, me dá seu CPF. Você quer saber o número. É claro que esse CPF, esse número, ele é reproduzido em alguns documentos. Documento de identidade novo hoje, ele já tem o número do CPF. Só tem o número do CPF, aliás. Já não tem mais aquela identificação estadual igual tinha antigamente. Estou falando do modelo novo. Então vai ter ali o número do seu CPF, você vai entregar para a pessoa, mas o CPF em si é um número e não um documento. Se você preenche esses 4 requisitos, você pode obter a sua carteira de habilitação. E é importante a gente frisar aqui que o processo de habilitação, essas etapas que você precisa passar, tem a duração de 12 meses. Se liga nisso, na sua prova pode perguntar qual é o prazo do processo de habilitação? 12 meses. Esses 12 meses começam a contar na data do seu requerimento. Normalmente você vai na autoescola, ou às vezes no Detran, e fala, eu quero começar a tirar a habilitação. Eles vão ver se você preenche aqueles 4 requisitos que nós vimos agora anteriormente. Preenchidos os 4 requisitos? Beleza, vamos fazer então o seu cadastro. Ó. Vai fazer o seu cadastro no RENASH e na BINCO. RENASH significa Registro Nacional de Carteira de Habilitação. E BINCO é Base e Índice Nacional de Condutores. Isso aqui é um banco de dados onde ficam várias informações. E é com base nesses dados que eles têm aí o seu registro no RENASH. Pegou aí essas duas coisas, RENASH e BINCO? Bora para frente então. As etapas que você precisa passar no seu processo de habilitação são 3. A primeira delas é aquela que você já passou lá na clínica, se você já está matriculado na autoescola, né? Claro. Essa primeira etapa você vai passar por avaliação psicológica, é o que vocês chamam de psicotécnico, né? E exame físico e mental. Esse exame físico e mental, o pessoal costuma chamar de exame de vista. Parece que na maioria das vezes, lá na clínica, eles se limitam a avaliar a acuidade visual da pessoa, né? Pois é. Mas tem mais coisas ali. Sem você perceber, o médico está avaliando outras coisas. E o correto é avaliação psicológica e exame físico e mental. Essas são as avaliações da primeira etapa. Veja, não são 3 provas que você vai passar, são 3 etapas. Só na primeira etapa você já passou aqui por 3 avaliações, psicológica, física e mental. Na segunda etapa, é a etapa do teórico. Primeiro você vai fazer o curso, depois você vai fazer o exame lá no Detran. O que você está passando aqui agora é o curso, é o treinamento, a sua preparação. Terminado aqui, está preparado? Bora fazer prova, né? E a terceira e última etapa, antes de você pegar a sua habilitação, é a prática de direção veicular. Que, da mesma forma, antes tem o curso, depois tem o exame lá no Detran. Observe que para a primeira etapa não tem curso, não tem treinamento. Só para a segunda e terceira etapa. O curso teórico-técnico ele é dividido nas seguintes matérias ou disciplinas. Legislação de trânsito, 18 horas aulas. Direção defensiva, 16 horas aulas. Primeiros socorros, 4 horas aulas.
meio ambiente e cidadania, envolvendo aí também convívio social, 4 horas aulas. E mecânica básica de veículos, 3 horas aulas, totalizando 45 horas aulas. Essa é a duração do curso teórico, incluindo todas essas disciplinas aqui. Esse curso, gente, ele é presencial. Ah, professor, mas eu tenho feito aula de forma online, lá da minha casa. Tudo bem, é o presencial conectado. Tem o presencial em pessoa, aquele que você vai lá na autoescola, e eu sei que tem autoescola que nem oferece esse curso de forma presencial, só online, tá? Mas você precisa entender que existem as duas modalidades. Tem o presencial em pessoa e tem o presencial conectado. A autoescola pode oferecer um ou outro. E o que vai comprovar que você frequentou integralmente essa carga horária, porque tem que ser 100% cumprida, tá, gente? Não pode deixar de assistir nenhuma aula dessa, é a sua identificação biométrica. A identificação biométrica, quando é no presencial em pessoa, que você vai na autoescola mesmo, eles fazem ali a coleta da sua digital, mas quando você está em casa, a sua identificação biométrica é feita pela íris do seu olho ou por identificação facial. Quando a gente fala identificação biométrica, isso vem do bio, de bioma, de pessoa, coisa natural sua. E tem várias formas de fazer uma identificação biométrica, tá, gente? Pela impressão digital, pelo formato do seu rosto, pela íris do seu olho, pela palma da mão, pela voz, por um monte de coisas, tá? Então o Detran hoje tem adotado o sistema de impressão digital e reconhecimento facial. Esses são os dois mais comuns. E o que comprova que você está ali, que você está presente, ó, presencial, presente, seja conectado ou em pessoa, é essa identificação biométrica. Concluiu a carga horária? Vai lá no Detran fazer a prova. Passou na prova? Você vai agora para a prática de direção. E para treinar a prática de direção, para você pegar no volante de um carro ou no guidão de uma moto, ainda que seja no veículo da autoescola, com o instrutor do lado, tudo bonitinho, você precisa dessa bacaninha aqui, ó. É a licença de aprendizagem de direção veicular, ou licença para aprendizagem de direção veicular. Pegou aqui, ó. O que está em vermelho aqui, ó? LADV. É muito comum você ver o pessoal chamando isso aqui de LADV. Alguns chamam até de LADIV. Eu acho que está errado isso. LADV. O certo é LADV, licença para aprendizagem de direção veicular. Esse documento, ele é um documento expedido pelo Detran, o órgão de trânsito do Estado, que está controlando o seu processo de habilitação, ao candidato aprovado no exame teórico. Você já passou na teórica? Então pode solicitar a sua licença de aprendizagem que o Detran vai te fornecer. Agora, se não passou na teórica ainda, aí não tem jeito, tá, gente? Ele é um documento de porte obrigatório. Você tem que carregar, tem que portar nas aulas de direção, juntamente com o RG seu, do aluno. Opa, olha quem apareceu aqui de novo. Lá vem o fiscalino. O que foi o fiscalino dessa vez? Olha, o fiscalino está dizendo que não portar esse documento aqui durante as aulas de direção é infração de trânsito leve. Não portar. Você tem o documento, mas a fiscalização parou ali. Cadê? Ah, deixei em casa. Ou deixei na autoescola. Ou a autoescola não me entregou. Ou perdi. Veja bem, tem e não está portando. É infração de trânsito leve, tá? Vai dar uma multinha aí para o dono da autoescola. Você não tem nem habilitação, como é que vai registrar essa pontuação para você, né? Pois é. Então tem que portar, tá, seu instrutor? Tá de olho aí, né? Outra coisa, se você não tem licença de aprendizagem e está treinando aula de direção, eu acredito que na autoescola você não vai conseguir fazer isso, que a autoescola não vai dar esse mole, né? Mas tem gente que vai treinar com o pai, com a mãe, aí é problema, hein? Não é, fiscalino? Olha o fiscalino aí de novo, ó. Diz ele que é infração gravíssima vezes 3, é conduzir veículo sem possuir habilitação. É. A única coisa que te permite pegar na direção de um veículo sem ter habilitação é essa licença de aprendizagem aqui. Tá? Não pode... Ah, eu nem tenho essa licença. Peguei e fui treinar lá com o meu pai, com a minha mãe. Isso é problema, não pode. Infração de trânsito gravíssima vezes 3. E dá 2 multas, fiscalino. É, tem a multa por conduzir o veículo sem habilitação e tem a multa por permitir a direção do veículo à pessoa não habilitada. E o fiscalino está dizendo que é crime também. Artigo 310. A autoescola, no caso, ou seu pai, ou quem te permitir treinar aqui a direção sem ter essa licença, vai responder por crime previsto no artigo 310 também, que pode dar aí de 6 meses
a 1 ano de detenção. Problema, hein? Não vai treinar com seu pai, com a sua mãe, com o namorado, né? E essa licença de aprendizagem ela é válida durante todo o processo de habilitação. Ela vale até vencer o seu processo de habilitação. Venceu o processo de habilitação, a licença venceu. E ela é válida em todo o estado onde foi expedida. Porque diz a legislação de trânsito que ela é válida na área de circunscrição do órgão que expediu. Como quem expede é o Detran, e o Detran é um órgão estadual, ela vale em todo o estado. Agora presta atenção nisso aqui, que essa aqui o fiscalino não veio dizer não, ele cochilou aqui. Pois é, de vez em quando as pessoas cometem coisa errada e ele não vê. O candidato que for encontrado conduzindo o veículo em desacordo com o disposto nesta resolução, essa aqui, ó, essa resolução aqui do Conselho Nacional de Trânsito, terá sua LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. Gente, isso é um problema, né? Porque se o processo de habilitação vale por 12 meses, você toma aqui 6 meses de suspensão na LADV, a depender dos casos, o seu processo vence e o Detran nem devolve a sua licença para você continuar treinando. Ó. E quando é que acontece isso, professor? Esse negócio aí conduzindo em desacordo? Pois é. É porque para você treinar as aulas de direção, tem que ser no veículo da autoescola. Tem que estar lá no documento, o veículo tem escrito que ele é de propriedade da autoescola. Tem que estar com placa de aprendizagem, que é aquela placa branca com letras vermelhas. Observe que o veículo da autoescola tem essa placa branca com letras vermelhas. Quem está do seu lado te ensinando tem que ser um instrutor credenciado. Ele precisa ter a credencial do Detran. Ele precisa portar essa credencial do Detran. Para, no caso da fiscalização, mostrar, ó, tá aqui a minha credencial. E você precisa estar com a licença de aprendizagem, portando ela e o documento de identidade, que é o que consta aqui. Tem que ter tudo isso. Se faltar qualquer uma dessas coisas, opa, está em desacordo com o que a resolução do Conselho Nacional de Trânsito estabelece, então você vai tomar mais 6 meses de suspensão. Então, treinar com o pai, com o irmão, com o namorado, com o marido, além de ser todas aquelas infrações, né, que o fiscalino falou agora há pouco, você ainda toma 6 meses de suspensão na LADV. E presta atenção, isso aqui pergunta em prova. E o pessoal guarda que ele vai tomar uma punição por 6 meses. Isso aí o pessoal guarda com facilidade. Eu vou tomar uma punição na minha LADV por 6 meses. Mas o Detran, muito malandro, doido para te pegar, ele põe lá, qual alternativa completa a questão? Aí vem. Candidato que for encontrado conduzido em desacordo com o disposto nessa resolução terá sua LADV, aí um espaçozinho, piririm, 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 pelo prazo de 6 meses. E aí vem nas alternativas, apreendida, na alternativa B, recolhida, na alternativa C, retida, na alternativa D, suspensa. E aí você fica, rapaz, e agora? Eu guardei que é alguma coisa por 6 meses. Mas eu não lembro se é apreendida, se é recolhida, se é retida, se é suspensa. Então anota o macete. O prazo da punição é de 6 meses. 6 começa com S. Então a punição também começa com S. É suspensa. Procura ali nas alternativas A, B, C e D. A punição que começa com S bateu com 6 meses e é ela que você vai marcar. Já de porte da sua LADV, você vai fazer então o curso prático de direção veicular. E ele tem a seguinte carga horária. Você começou aqui pela PPD, né, gente? Claro. Na categoria A, quantas horas aulas você tem que fazer? São obrigatórias, por lei. 20 horas aulas. E se eu começar pela categoria B, professor? 20 horas aulas. E se eu começar pela A e B, professor? 20 mais 20. É 20 para cada uma. Sendo a primeira habilitação, sendo a PPD, gente, é 20 horas aulas, beleza? Professor, por que na C, D e na E tá xizinho? Não precisa fazer carga horária nenhuma, não. Porque você não começa pela C, D e E. Lembra? A PPD, a provisória, a permissão por 1 ano, você só começa pela A ou pela B, sacou? Depois que você tiver uma e quiser adicionar outra, ó, eu tenho A e agora quero adicionar a B. Então você vai ter que fazer 15 horas aulas da categoria B para fazer adição de categoria. Não, eu tenho B e quero adicionar A. Depois, não é na primeira habilitação, é depois. Já pegou a PPD de uma categoria, agora quer adicionar outra categoria. 15 horas. Então pronto, já anota isso. Primeira habilitação, 20 horas aulas é a carga horária. Adição de categoria, de A para B, B para A, 15 horas aula, diminui 5 aí. Professor, e a C, D e E? Eu nunca vou poder tirar, não? Vai, depois tem a mudança de categoria. Quando chega na C, D ou E, chama-se mudança de categoria. E aí a carga horária vai ser 20 horas aulas de novo, viu?
Somente na adição aqui de A para B, B para A, que a gente tem essa regalia aqui que diminui um pouquinho a carga horária. E aqui tem um simulador de trânsito, né? Aqui, ó, autoescola, o instrutor aqui do lado, o aluno lá dentro. Tá até falando alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Ó. Será que tem combustível suficiente? O aluno está perguntando. Simulador de trânsito tem combustível, gente? Só se for eletricidade, né? Primeira coisa que você precisa saber. O simulador de trânsito ele não deixou de existir. Ele deixou de ser obrigatório. Hoje ele é facultativo. Facultativo quer dizer opcional. A autoescola pode escolher se quer ter um simulador ou não. Se a autoescola acha que é útil, que é bom para o aluno, melhor ele dar uma treinadinha no simulador antes, para depois pegar na direção, ela pode ter esse simulador para disponibilizar para o candidato. Lembrando que simulador é para a categoria B de bola, tá, gente? Por enquanto ainda não tem simulador para a categoria A, moto não, só B. E é permitido você fazer até 5 aulas no simulador em substituição às aulas que você faria lá na rua. Então, se você está começando aqui na categoria B, você tem que fazer quantas horas aulas? 20, não é? Aí você fala assim, eu quero fazer 5 aulas no simulador. Beleza, você vai fazer 5 no simulador e 15 no carro mesmo lá na rua. Eu quero fazer só 3 no simulador. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Você que escolhe se quer fazer aula no simulador ou não. E quantas aulas você quer fazer, beleza? Aí fala, somente para habilitação na categoria B. E a escolha por fazer aula no simulador cabe ao aluno. Eu já vi gente mandar aqui para mim, a autoescola me obrigou a fazer aulas no simulador. Não pode, tá, autoescola? Isso é escolha do aluno, está na resolução 789 do Conselho Nacional de Trânsito. É ele que escolhe. Inclusive, ele pode fazer em substituição às aulas de direção ou pode fazer de forma complementar. Tem gente que quer fazer as aulas no simulador e depois ainda fazer mais a carga horária aqui. Nós estamos falando aqui só da parte obrigatória. Você é obrigado a cumprir 20 horas aulas. Vamos dizer, 20 aulas, tá? E você tem que fazer 20. Se dessas 20 você quiser tirar algumas para fazer no simulador, até 5 pode. Quem escolhe é o aluno. E agora falando da ACC, que nós vimos lá que a gente pode começar pela categoria A, pela categoria B, mas tem essa habilitação separadinha aqui, que ela é a ACC. E ela tem carga horária diferente no curso teórico, no curso de direção. ACC, autorização para conduzir ciclomotores, tá? Ciclomotor esse bacaninha aqui. A carga horária e os exames específicos para ACC, porque eles têm carga horária diferente da categoria A e B, é a seguinte. O curso teórico, para quem vai fazer só ACC, ele tem 20 horas aulas. Olha a diferença, ó. Lá na categoria A, na categoria B, na permissão, né, de categoria A ou B, a gente tinha que fazer 45 horas aulas, né, no teórico, não é mesmo? E tinha que assistir 100% das aulas. Aqui não, aqui são só 20 horas aulas e com 90% de frequência já libera para exame. No curso prático de direção para a ACC, são apenas 5 horas aulas, olha só. Enquanto na permissão para a categoria A ou B, eu teria que fazer 20 aulas, aqui eu faço só 5. Outra novidade, a prova teórica da ACC tem só 15 questões, enquanto na outra lá, na PPD de categoria A ou B, são 30 questões em alguns estados e 40 questões em outros estados, porque tem Detran que é 30, tem Detran que é 40. Na prova teórica da PPD A ou B, categoria A ou B, você tem que acertar 70%. Aqui não, aqui é só 60%. Olha só, tudo mais fácil aqui parece, né? Além de ser menos questões, acerta só 60%, ou seja, aqui se acertar 9, já passou. Pode errar 6. E a prova prática para ACC, ela é feita lá na motopista com os mesmos critérios que aquela pessoa que vai fazer permissão para dirigir na categoria A, tá? Lá na motopista, com todas as mesmas regrinhas, do mesmo jeitinho. Outra inovação aqui para quem está tirando a ACC. Ela permite exame em ciclomotor próprio, no seu próprio ciclomotor, enquanto para a categoria A e categoria B, só pode ser no veículo da autoescola ou do Detran. Tem estado que faz no próprio veículo do próprio Detran. Outra inovação, quando você vai tirar a carteira para carro ou moto, o câmbio tem que ser mecânico. O câmbio quer dizer a marcha, você tem que mudar a marcha. Já para o ciclomotor, pode ser câmbio mecânico ou automático. Só tem 2 situações no processo de habilitação que permitem você tirar a habilitação num veículo automático. É quando você é PCD, pessoa com deficiência, então o veículo requer alguma adaptação, e essa adaptação pode ser um veículo automático. Você não precisa pisar na embreagem, mudar a marcha, nada disso. Mas se você não é PCD, você vai ter que fazer exame num veículo de câmbio mecânico. A não ser que você estiver fazendo para ACC. Na ACC, além de fazer no veículo próprio, seu veículo mesmo, ele pode ser de câmbio automático
a legislação permite. E agora, finalmente, nós vamos conhecer aí esses veículos, né? Começar pelo ciclomotor. O ciclomotor é um veículo automotor de 2 ou 3 rodas. Presta atenção nisso aqui, ó. Automotor é um veículo que tem um motor que o impulsiona, que faz ele andar. Os veículos automotores podem ser de combustão. O que é combustão, professor? É que queima combustível. É a gasolina, é a etanol álcool, ok? Combustão, ele queima combustível. E pode ser também elétrico. Elétrico. Então, quando fala veículo automotor, a gente deve considerar essas duas possibilidades. Ele pode ser de combustão ou elétrico. Se for de combustão, a cilindrada dele não pode exceder 50 centímetros cúbicos. Está vendo isso aqui? Ó? cm é a abreviação de centímetro. E esse 3zinho aqui é de cúbico. Para quem não tem estudo aí, está só na leitura básica, vai estranhar isso. Mas já saiba, cm3 é centímetros cúbicos. Isso aqui, numa linguagem popular, pode ser chamada de cilindradas. Ah, minha moto tem 125 cilindradas. Aí você já sabe, né? Seria 125 centímetros cúbicos de diâmetro no pistão. Linguagem técnica que você não precisa se preocupar com isso, tá? É só para você entender. Falou isso aqui, esses centímetros cúbicos significa cilindradas. Tá vendo? 50 cilindradas é um veículo bem fraquinho, não é? Se você entende um pouquinho aí de, vamos dizer, potência, isso aqui não é exatamente a potência, mas vamos entender assim. Você sabe que 50 cilindradas é bem fraquinho. Isso sendo um veículo de combustão. Agora, se ele for um veículo elétrico, aí ele não queima combustível. Ele não tem gasolina, ele não tem etanol. Ele é elétrico, ele tem uma bateria que vai impulsionar esse motor dele. Se ele for um veículo elétrico, o máximo que ele pode ter é 4 kW. Esse 4 kW é uma potência elétrica, que pode ser também 4.000 watts. 4.000 watts. 4.000 watts é o mesmo que 4 kW, tá? É a mesma coisa. É só uma forma diferente de representar aqui. Sendo ele de combustão ou elétrico, a velocidade máxima que ele pode desenvolver é 50 km por hora. Por isso que o pessoal chama ela de cinquentinha. Ah, a minha cinquentinha, porque ela não passa de 50 por hora. Não pode passar. Se passa de 50, ela não é ciclomotor. Aí já entra na classe de motocicleta. Sempre lembrando que ela pode ter 2 ou 3 rodas, tá, gente? O ciclomotor pode ter 2 ou 3 rodas. Anote isso. Se for de combustão, até 50 centímetros cúbicos, ou 50 cilindradas. Se for elétrico, até 4 kW, ou 4.000 watts. Velocidade máxima, 50 por hora. A habilitação exigida para conduzir esse veículo é a ACC. Mas quem tem categoria A, permissão, ou CNH na categoria A, pode conduzir esse veículo, tá? O contrário já não é válido. Quem tem só ACC não pode conduzir uma motocicleta. Mas quem tem categoria A pode conduzir um ciclomotor. O segundo veículo que a gente vai conhecer aqui é a motoneta. O pessoal confunde isso aqui com motocicleta e ela não é uma motocicleta, porque ela tem um detalhezinho que faz ela ser diferente da motocicleta. Ela é um veículo automotor, lembrando que automotor pode ser de combustão ou elétrico, tá, gente? De 2 rodas. Opa, aqui agora não falou 3 rodas, por quê? Porque não pode ser 3 rodas. Para ser uma motoneta tem que ter 2 rodas. Conduzido por condutor em posição sentada. Ué, mas na moto também eu vou sentado, não vou não? Não vai. Já mostro para você. A habilitação exigida para conduzir uma motoneta é a categoria A. Qual a potência dela, professor? Você não falou nada de potência? Vai exceder a essas que são do ciclomotor. Porque se ela ficar dentro desses limites aqui do ciclomotor, 50 cilindradas, 4 kW, ela é um ciclomotor. Quando ela passa disso, é que ela entra aqui na motoneta ou motocicleta. Então, nesse caso, ela vai exceder esses limites. A motocicleta é quase igual à motoneta, quase. Ó, veículo automotor, quer dizer, pode ser de combustão ou elétrico, de 2 rodas, mesmo jeito, ó. A motocicleta não pode ter 3 rodas também, não? Não, senão vai virar triciclo, né, gente? 2 rodas, conduzido por condutor em posição montada. E aí é que está a grande diferença. Aliás, a única diferença de motoneta para motocicleta é isso aqui, ó, essa última palavrinha. Na motoneta, a gente considera sentado porque os joelhinhos se encontram. Quem senta numa motoneta, perceba que ele tem esse vão aqui no meio, onde os joelhos se encontram. Se os joelhinhos se encontram, a pessoa está
sentada. Agora olha na motocicleta, os joelhos se encontram? Não, fica o joelho de um lado e o joelho do outro. Nesse caso ele está montado na motocicleta. Professor, mas que besteirinha, né? Pois é, uma besteirinha que o Detran usou aí para diferenciar motoneta de motocicleta e que pode perguntar na sua prova. A categoria exigida para conduzir esse veículo também é a categoria A. Bicicleta elétrica agora. Agora já é outra coisa. Agora não chega a ser nem um ciclomotor. Nós falamos do ciclomotor, da motoneta e da motocicleta. Agora é a bicicleta elétrica. Ela está lá para baixo. É menor ainda. Ó. É um veículo de propulsão humana. Quer dizer, ela anda porque tem um ser humano ali pedalando para impulsionar ela. Quantas rodas ela pode ter? 2. Dotado de motor elétrico de propulsão auxiliar. Presta atenção nisso. O motor elétrico da bicicleta elétrica, ele tem que ser auxiliar. Ele tem que auxiliar o ser humano aqui que está pedalando. Se essa bicicleta anda sozinha, sem você pedalar, só com o motor elétrico impulsionando, aí ela não é uma bicicleta elétrica. O motor elétrico da bicicleta elétrica, ele é auxiliar. Não pode funcionar sozinho, sem você estar pedalando. Pode até funcionar e não pode impulsionar a bicicleta, né? E algumas regrinhas aí, ó. A potência máxima para uma bicicleta elétrica é 1000 watts. 1000 watts, se você aprendeu, né, na explicação anterior lá do ciclomotor, é a mesma coisa que 1 kW. 1000 watts vira 1 kW. Então presta atenção, porque o Detran pode usar uma referência ou outra. É a mesma coisa. É só uma maneira diferente de se referir aqui a essa potência. A velocidade máxima que uma bicicleta elétrica pode chegar é 32 km por hora. Se for no uso esportivo, 45 km por hora. Não pode possuir acelerador. Ué, professor, como é que eu vou acelerar ali? Ela não tem. Ela não pode ter um dispositivo de variação de velocidade. Acelerador é um negócio que se você acelera muito, ela anda muito. Se você acelera pouco, ela anda pouco. Não tem. Não pode ter acelerador. Se tiver acelerador, não é bicicleta elétrica. O funcionamento do motor só pode acontecer ao pedalar. Por quê? Porque é um motor auxiliar. Tem que ter um ser humano pedalando para o motor auxiliar ajudar essa pessoa. Vamos supor, na hora que você está subindo um morro. Aí então você cansou, pedala de levinho e o motor vai te auxiliar, empurrando também. Com modo de assistência a pé de até 6 km por hora. Como assim modo de assistência a pé? Porque às vezes você desce da bicicleta e quer empurrar ela, né? Imagina você empurrando ela morro acima, pesada. Tem uma bateria pesada aqui. Ela não é levinha igual uma bicicleta normal. Então você pode ter, essa bicicleta elétrica pode ter um modo de assistência a pé. Quando você está a pé empurrando, até 6 km por hora, o motor empurra mesmo sem você estar em cima dela pedalando. Ela tem que ser equipada com velocímetro, campainha, que é o dispositivo sonoro, né, para fazer barulho, como se fosse uma buzina, sinalização noturna, aqueles refletivos luminosos, tem atrás, na frente, nos pedais, retrovisores dos dois lados, tá, gente? Esquerda e direito, e pneus bons, em bom estado de conservação. Preencheu todos esses requisitos, é uma bicicleta elétrica. Extrapolou qualquer um deles, deixa de ser bicicleta elétrica e entra aí na fase de ciclomotor. Esse veículo dispensa registro, dispensa emplacamento e não requer habilitação. Nenhum tipo de habilitação, nem mesmo a ACC. Um outro veículo que a gente precisa conhecer é o veículo autopropelido. Autopropelido vem de veículo que tem um motor que o impulsiona. Ele é um equipamento de mobilidade individual. O que é isso, gente? Só pode ir uma pessoa nele. Autopropelido, tem um motor que o impulsiona. Dotado de uma ou mais rodas, pode ser de uma roda, 2 rodas, 3 rodas, tá? Com ou sem sistema de autoequilíbrio. O autoequilíbrio já dá para imaginar o que seja, né? Você solta esse veículo aqui, ele para em pé. Pode ter ou não. Se tiver, ele vai ficar em pé sozinho. Se não tiver, você vai, na hora que você soltar ele, você vai ter que escorar em algum lugar ou deitar ele. Ele é equipado com um motor elétrico de no máximo 1000 watts, ou, isso aqui é a mesma coisa que 1 kW. Ou 4000 watts para monociclos autoequilibrados. Tá? Quando se tratar de monociclo autoequilibrado, pode chegar a 4000 watts. Sinceramente, eu nunca vi dessa potência aqui não, tá? O padrão mesmo, que vai perguntar na sua prova, elétrico, máximo 1000 watts. Velocidade máxima, 32 km por hora, permitida em vias de até 40 km por hora, tá, gente? Se você não pode andar aqui numa via
arterial, por exemplo, onde a velocidade pode chegar a 60, ou qualquer lugar que é onde a placa de regulamentação de velocidade seja maior que 40, você não pode circular com esse veículo. Entre pedestres, até 6 km por hora. Em ciclovias, ciclofaixas ou ciclorotas, o que tiver regulamentado na placa. Lembrando que o máximo até 40 por hora entre veículos ali. Equipado com velocímetro, campainha, que é o dispositivo sonoro, e sinalização noturna. A largura máxima dele tem que ser 70 centímetros. Vai pegar aqui, medida aqui até aqui, 70 centímetros é o máximo que ele pode ter de largura. E o entre-eixos, 1,30. Como assim entre-eixos, professor? É porque ele pode ser um patinete nesse modelo. Então, o entre-eixos, no máximo, 130 centímetros, ou 1,30 m. Ele dispensa registro, dispensa emplacamento e não requer habilitação. Outro que a gente precisa conhecer é o triciclo. É um veículo automotor de 3 rodas, obviamente, por isso que ele chama triciclo. Com ou sem cabine. Vocês já viram um triciclo de cabine? Pois é, existe. Dirigido por condutor em posição sentada ou montada. Nesse caso aqui, em posição montada, né? Porque os joelhinhos não vão se encontrar. Mas tem esse outro modelo aqui, ó. E a gente vai ver a pessoa em posição sentada, os joelhinhos se encontram. E que não possua, obviamente, as características de ciclomotor. Lembrando que o ciclomotor, a cinquentinha, lembra? Ela pode ter 2 ou 3 rodas. Então, se tem 3 rodas, para a gente saber se é um ciclomotor ou um triciclo, vai depender das características. Por exemplo, no ciclomotor, se for motor de combustão, até 50 cilindradas. Se for motor elétrico, até 4 kW, não é? Passou disso, passou de 50 cilindradas ou passou de 4 kW, aí já é triciclo. Sacou? A categoria exigida para conduzir esse veículo, categoria A. Ele requer registro, requer emplacamento e habilitação na categoria A. Quadriciclo, mais um, hein? É um veículo automotor de 4 rodas, obviamente, com ou sem cabine. Esse aqui, sem cabine, tá? Com peso máximo de, aí já vai entrar na questão das dimensões desse veículo, ó, 450 quilos quando for para transporte de passageiros ou 600 quilos quando for para o transporte de carga. Essa pesagem que está se referindo aqui, gente, é o peso bruto total, tá? É o peso do veículo, mais o quanto ele pode carregar. Daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Esse é o tipo de veículo que requer registro, requer emplacamento e requer habilitação na categoria B. Mas, professor, eu nunca vi um quadriciclo com placa, um documento, que a polícia parasse e exigisse habilitação, porque eles circulam fora da via pública, lá no meio do pasto, fazendo o rally dele lá. Se ele estiver circulando na via pública, tem que ter registro, tem que ter emplacamento, tem que ter habilitação. Talvez você está estranhando porque o fiscalino cochilou, nem apareceu aqui, né, seu fiscalino? E então a pessoa está circulando ali com esse veículo sem placa, na via pública, sem habilitação e passou batido. Isso acontece. E pronto. Nessa aula é só. A gente se vê na próxima aula. Salve, chafera, de volta aqui com você agora para falar sobre isso aqui, ó. Ao candidato aprovado nas 3 etapas do processo de habilitação, aquela lá da clínica, a parte teórica e a parte prática, ele foi aprovado, passou nas 3, será conferida, ou seja, será entregue, expedida para ele a PPD ou a ACC, lembrando que elas são provisórias no primeiro ano, tá? Com validade de 1 ano, que é exatamente relacionado aqui ao fato dela ser provisória. Mas tem aquela possibilidade do candidato ser reprovado. E o candidato, quando ele é reprovado, ele pode repetir o exame no qual ele foi reprovado a qualquer tempo. A qualquer tempo por quê? Porque até pouco tempo a pessoa tinha que esperar lá um prazo para poder repetir esse exame. Hoje em dia não tem mais disso, tá? O Código Trânsito Brasileiro não estabelece mais esse período de interstício. Uma vez que o Detran lançou lá o seu resultado de reprovado e já abriu marcação para o próximo exame, a autoescola já pode marcar o seu próximo exame. Sem a obrigatoriedade de treinamento complementar. Por quê? Porque você é obrigado a fazer aquela carga horária para o primeiro exame. Se é na teórica, você foi obrigado a fazer 45 horas aulas lá. Se é na prática, você foi obrigado a fazer 20 horas aulas na prática. Confere?
Uma vez que você fez essa carga horária, cumpriu essa obrigatoriedade e fez o exame e não passou, você pode fazer o exame novamente, sem que tenha a obrigatoriedade de fazer aulas complementares. Óbvio que o ideal é que você faça, que você chegue lá melhor preparado. Então, combine aí com o seu instrutor, com a sua autoescola, para você treinar mais, chegar melhor preparado. Mas só para fins de prova teórica. Se perguntar, você já sabe. Obrigatoriedade de fazer mais aulas, aulas complementares, não há na legislação. Mas consideramos que você foi aprovado nas 3 etapas, pegou a sua permissão ou a sua ACC. Então vai acontecer isso aqui, ó. O portador da PPD ou ACC provisória poderá, após 1 ano, solicitar a CNH ou ACC definitiva, solicitar ao Detran. É o Detran quem vai emitir ou não essa CNH ou ACC definitiva para você. Caso você não tenha cometido, que infrações que me impediriam, de pegar a minha habilitação definitiva? Tá aqui, o Detran só vai emitir para você a definitiva se você não tiver nenhuma infração grave ou gravíssima ou for reincidente em infrações médias. Reincidência quer dizer mais de uma. Se você tiver uma infração média, não tem problema, não pode ter mais de uma. 2, 3, 4, aí lascou. Você vai chegar lá e falar, seu Detran, já deu 1 ano, a minha provisória venceu, eu quero a minha definitiva agora. Ele vai fazer uma pesquisa, aquelas infrações de natureza leve, ele vai desconsiderar, são totalmente irrelevantes para esse fim aqui, para essa finalidade. Mas se tiver alguma média, ele já vai bater o olho, opa, peraí, média, uma só? Não tem problema não, pode expedir a carteira dele. Opa, tem mais de uma média, aí lascou. Ou então, se tiver qualquer infração grave ou qualquer infração gravíssima, bye carteira provisória, o Detran não vai emitir a sua CNH definitiva. E aqui ainda traz a informação, ó, a não obtenção da CNH, ou seja, não conseguiu obter a CNH, o Detran não quis emitir a CNH para você, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Tudo. Você vai dar baixa naquela habilitação antiga, a PPD, que já não tem mais valor, e vai começar do zero. Do zero. As 3 etapas. Clínica, teórico na autoescola, teórico no Detran, prática de direção na autoescola, prática de direção no Detran. Tem gente que ainda pergunta, vou precisar de pagar tudo de novo? Claro, o Estado e a autoescola não vai te prestar todo esse serviço de novo de graça. Então não vacila, né, gente? Tá com a provisória? Cuidado, qualquer infração grave ou gravíssima aqui, balbal. Um exemplo, transportar um passageiro sem cinto de segurança é infração grave. Eu já vi muitos permissionários, quem está na habilitação provisória, perder a habilitação dele provisória por conta disso. Alguém estava lá atrás sem cinto. Ele não se atentou. Então fique ligado nisso, está transportando alguém, ó, na moto, viseira fechada, capacetinho certinho, tudo bonitinho. No carro, cinto de segurança, tudo bacana. Todos os ocupantes do veículo, para não entrar, não incidir em nenhuma dessas infrações aqui, grave, gravíssima ou reincidente em média, e perder a sua habilitação provisória. Lembrando que aqui está falando da não obtenção da CNH, tá? Se o Detran mudar isso aqui, olha só como é que o Detran pode pegar a gente. Você coloca assim, a não obtenção da PPD obriga o candidato a quê? Veja bem, está falando de PPD. PPD é carteira provisória. Se você ainda não pegou a provisória, é porque você não passou nem nas 3 etapas do processo de habilitação. Então, o que você tem que fazer? O que você teria que fazer se você não conseguiu obter a PPD? Repetir o exame no qual você foi reprovado, né? Seja lá na teórica ou na prática. Isso é para quem não obteve a PPD. Presta atenção, aqui está falando definitiva, ó. A não obtenção da CNH, carteira definitiva. É alguém que já tinha a PPD, a provisória, e está pedindo o Detran para emitir a CNH. Nesse caso, se ele não conseguiu pegar a CNH, é porque ele cometeu qualquer infração grave ou gravíssima ou foi reincidente em média, então ele vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Renovação da habilitação, a gente precisa renovar ela depois, não. Só cuidado para não confundir troca de PPD na CNH com renovação. Trocar PPD na CNH é uma coisa, isso não é renovar a habilitação. Tá? Aparece lá que venceu, mas venceu o quê? Venceu a PPD. O seu exame médico, a sua avaliação médica, que é o que renova a sua CNH, a sua habilitação, ainda não venceu. Então, a renovação da habilitação consiste em ser aprovado nos exames físico e mental. Físico e mental. Aquele que você chama de exame de vista lá na clínica, vou lá fazer o exame de vista para renovar a CNH. Pois é exame físico e mental. Tem que fazer o psicológico? Não, professor. Psicológico só se exercer atividade remunerada. Ó. EARE, exerce atividade
remunerada. É o condutor profissional, o motoboy, o motofrete, o taxista, o motorista do ônibus, do caminhão, da carreta, do Uber. Esses são motoristas profissionais. Por eles terem esse EAR aqui na habilitação deles, eles têm que fazer, além do físico e mental, que é o que todo mundo faz, eles têm que fazer também o psicológico. E quais são os prazos que a gente precisa renovar esses exames? A cada 10 anos, a cada 5 anos ou a cada 3 anos, depende da sua idade, tá? Se você tem menos de 50 anos de idade, veja bem, ó, antes dos 50 anos de idade, você pega a renovação de 10 anos, tá? Você faz 50 anos amanhã. Hoje você pode ir lá no Detran e falar assim, eu quero renovar minha habilitação. Já corre lá na clínica e faz esses exames aqui hoje. Você ainda tem 49 anos, 11 meses e 29 dias, né? Ainda não fez os 50. Se você, um dia antes de fazer 50 anos de idade, você ainda entra aqui nos 10 anos de validade, tá? Agora, no dia do aniversário de 50, já não entra mais. E a validade de 5 anos é para quem já fez 50 anos de idade até os 69. Se chegar nos 70, aí já vai valer só 3 anos. Lembrando que vale ao dia do aniversário, tá? Tem 69 e vai fazer 70 amanhã, não tem problema. Vou lá hoje e ainda pega 5 anos. Agora, no dia do aniversário de 70, aí já pega 3 anos. Guarde esses prazos daqui, tá? 10 anos, 5 anos, 3 anos e essas idades. Cuidado para não confundir que não é com 50 que a gente pega 10 anos, é com menos de 50. Um dia antes do aniversário de 50 ainda pega 10 anos. Está aqui, ó, antes dos 50. Isso aqui pergunta bastante em prova. Quem tem categoria C, D ou E, além disso aqui, o exame físico, e mental e psicológico, ele precisa fazer também o exame toxicológico, que a gente vai falar melhor dele daqui em diante. Lembrando que o médico, esse bacana que está aqui, ó, que te avalia lá na clínica, ele pode estabelecer prazos menores quando julgar necessário. Está vendo esses 10 anos, 5 anos e 3 anos? Isso aqui é o Código de Trânsito que estabelece, ó, essas idades aqui nesses prazos. Mas o médico examinador, aquele que te avalia, pode falar assim, ó, você tem menos de 50 anos, mas eu não vou te dar 10 anos de validade, não. Vou te dar só 3 anos de validade. Porque você tem alguma anomalia aqui que requer acompanhamento em prazos menores, eu preciso que você volte aqui em 3 anos para ver como é que evoluiu essa anomalia. Seja lá uma perda de visão, uma perda de audição, ou o que for. É ele que vai avaliar e vai estabelecer. Isso também é questão de prova, tá? Sobre o exame toxicológico, olha, os condutores das categorias C, D ou E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e renovação da CNH. Então, quem quer, ó, você tem categoria B, por exemplo, e está querendo, almejando a categoria C, D ou E, se você tem B, você não chega na E não, tá? O máximo você vai chegar na C ou na D. Mas quem já tem C e D, já consegue chegar na E. Tentando, junto ao Detran, qualquer uma dessas categorias, que é a obtenção delas, você tem que fazer o exame toxicológico e ele tem que dar negativo. Se ele der positivo para o uso de drogas, não libera, tá? Também na renovação. A gente está falando aqui de renovação, né? Aquela de 10 em 10 anos, 5 em 5 anos. Na renovação também vai ter que fazer o exame toxicológico. Só os condutores das categorias C, D ou E. Se liga aí, hein? O exame toxicológico precisa ser refeito a cada período de 2 anos e meio. Isso aqui é o que a gente chama de exame periódico. Pensa comigo. O camarada que tem 10 anos de validade na CNH, ele vai ficar 10 anos sem fazer exame toxicológico? Não vai. Então, de 2 anos e meio em 2 anos e meio, ele tem que voltar lá no Detran e fazer um novo exame toxicológico. Esses são os intermediários, tá? Para os condutores das categorias C, D ou E com idade inferior a 70 anos. Isso aqui é obrigatório só para quem tem menos de 70 anos. Professor, então quer dizer que se o motorista da categoria C, D ou E tiver 70 anos de idade, ele não precisa fazer esse exame intermediário aqui, não? Não precisa. Sabe por quê? Porque a validade da habilitação dele, esse cara de 70 anos aqui, é só de 3 anos. E 2 anos e meio para 3 anos, 6 meses, seria injusto fazer ele voltar dali 6 meses para poder refazer o exame. Sacou? Então, quem tem menos de 70 anos de idade, além de fazer o exame toxicológico na obtenção e na renovação da CNH, a cada 2 anos e meio precisa fazer um toxicológico também. Esse exame buscará aferir, ou seja, verificar o consumo de substâncias psicoativas. Então, quando você fica tentando, é maconha, cocaína, é LSD, é rebite, é qualquer tipo de psicoativo que cause dependência, que comprometam a capacidade de direção, que comprometa a sua capacidade de dirigir.
E ele deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias. Quer dizer que se você usou qualquer uma dessas substâncias psicoativas de 90 dias para cá, vai pegar. Tem que pegar. Ah, usou com 100 dias, vai pegar? Não é obrigado a pegar, mas pode pegar. Pode pegar com 110, 120 dias. O que a legislação diz é que o exame tem que pegar quando for um uso em prazo menor que 90 dias. E olha quem apareceu por aqui. É ele, né? O Fiscalino. Fiscalino, fala aí, Fiscalino. Tá chamando a atenção porque tá na tela aqui, ó. Dirigir veículos sem realizar o exame toxicológico previsto no artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro é infração gravíssima vezes 5. Pega aquela multa gravíssima e multiplica o valor dela por 5. Em caso de reincidência, quer dizer, segunda vez que pegam o camarada sem exame toxicológico dirigindo. E reincidência, gente, é sempre no prazo de 12 meses, não esquece isso não, tá? Aí a multa não vai ser 5, não, vai ser 10, ó. Vezes 10 e ainda dá suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Aí você pensa um motorista profissional. Além de tomar a multa vezes 10, suspendeu o direito de dirigir dele por 90 dias. Como é que ele vai trabalhar? Lascou, né? Tem essa infração aqui também, que é dirigir veículo tendo obtido resultado positivo, quer dizer, ele fez o exame, né, na infração anterior, ele não fez. Aqui ele fez e deu positivo. E mesmo assim, foi dirigir. Nesse caso, a infração é gravíssima vezes 5, mesmo caso do anterior. E em caso de reincidência, também mesma coisa. Sobe para 10 e dá suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Tem ainda uma terceira e última situação, que é o deixar de realizar aquele toxicológico periódico. Aquele de 2 anos e meio em 2 anos e meio, tá? Após 30 dias de vencido, olha, deu os 2 anos e meio, você tem 30 dias para ir lá fazer esse exame toxicológico. Se não fizer, aí a infração e as punições são essas aqui, ó. Infração gravíssima vezes 5, e essa penalidade será aplicada pelo Detran após 30 dias de vencimento. Ela é muito conhecida, essa multa, como multa de balcão. Por quê? Você não é parado lá no trânsito, não. Aquelas anteriores que nós vimos, ó, dirigir sem fazer exame toxicológico, dirigir com toxicológico dando positivo, quer dizer, constou droga, aquelas é o policial que para lá na rodovia, vê lá no seu prontuário, vê essas informações lá e te autua. Essa aqui não, essa aqui é a multa de balcão. Por que balcão? Porque não é no trânsito, é o Detran lá dentro. O Detran está esperando lá. Deu os 2 anos e meio, ele está vigiando, esperando passar dos 30 dias, após 30 dias, tá vendo? Para te aplicar essa multa aqui. É a famosa multa de balcão. E agora a gente vai falar sobre categorias de habilitação. Para que serve a categoria A? Para que serve a categoria B, C, D ou E? São só essas 5 categorias. Lembrando que a ACC não é categoria, é um tipo de habilitação específico para conduzir ciclomotor. Se liga aí, hein? Uma coisa que você não pode fazer, porque o Detran não vai te perguntar desse jeito, é vincular essa categoria a um modelo, a uma espécie de veículo. Ah, seria uma Kombi? Ah, é uma van, é uma Honda Bis, é uma Pop. Não faça isso, o Detran não vai fazer. Eu sei que para você, para memorizar, facilita se você fizer isso, mas isso vai te colocar num enrascado. Então não tente vincular a categoria a uma espécie de veículo. O Detran sempre vai ser técnico. Ele vai perguntar sobre o número de lugares, peso, carga e é por aí. Começando então na categoria A. A categoria A, ela serve para conduzir veículo motorizado de 2 ou 3 rodas. Professor, 3 rodas é um triciclo. Eu posso conduzir um triciclo com a categoria A? Pode. Triciclo pode. Quadriciclo não. Isso aqui é um quadriciclo. Não pode conduzir com a categoria A. E teria que ser categoria B. Tá ligado? E aqui ainda diz que pode ser com carro lateral ou semi-reboque. Carro lateral é esse veículozinho que vocês estão vendo aqui, ó. Esse que vem acoplado ao lado da motocicleta. Eu já vi esses carrinhos laterais para transportar carga, botijão de gás ou coisa do tipo. Pessoas assim, apesar de eu saber que existe, eu nunca vi. Assim, pessoalmente, eu não me lembro de ter visto. Mas existe e é permitido. Professor, por que está escrito sidecar aí? Sidecar é uma forma americanizada de dizer carro lateral. Se você dividir isso aqui ao meio, ó, car é carro, side é lateral. Como o brasileiro adora americanizar as coisas, eu já vi cair no Detran, ao invés de perguntar carro lateral, colocar sidecar. É o carro lateral em inglês. E quando fala semi-reboque, é a carretinha. Tá vendo aqui? É claro, gente, quando a gente estuda mais a fundo, a gente percebe que isso aqui é um reboque, não é um semi-reboque. Mas, talvez por um deslize, o Conselho Nacional de Trânsito colocou lá na resolução semi-reboque. Vamos perguntar na prova
para todos os fins, vamos responder aí semi-reboque. E para finalizar essa parte da categoria A, a gente ainda tem informação que abrange também, a categoria A abrange também todos os veículos que você pode conduzir com a ACC. A ACC, lembrando, não é a categoria de habilitação, é uma autorização para conduzir ciclomotor. Quem tem a categoria A, obviamente, pode conduzir um ciclomotor para o qual se exige a ACC. O contrário já não é válido, tá? Quem tem ACC não pode conduzir motocicletas, motonetas não pode, só o ciclomotor mesmo. E agora a categoria B. Quando chegar nessa parte da categoria B, a gente vai se atentar a duas coisas. Se o veículo é de passageiros ou se o veículo é de carga. Sempre a partir da categoria B, seja B, C, D ou E, a gente vai sempre se atentar a essas duas coisas. O veículo é de passageiro ou é de carga? E é com base nisso aqui que você vai responder a sua pergunta. A categoria B é o que eu chamo de categoria do até. Até, viu que está até destacadinho aqui em amarelo, que é para você guardar. A categoria B é a categoria do até, porque ela vai ficar sempre limitada a esse número de lugares e a esse peso. Guarde esse número, 8 lugares, 3.500. Lembrando que 8 lugares é apenas para passageiros, o lugar do condutor nunca conta, então lá na prova fala excluído o condutor. Sim, é excluído, não conta o condutor, só lugar para passageiros. E 3.500 de PBT. O que é PBT? Não sei se você já reparou, mas na lateral de caminhões, veículos de maior porte, normalmente tem uma plaquinha preta ou um adesivo desse tipo aqui, ó. E lá você tem 3 informações. Você tem o que é tara, que é representado pela letra T. Você tem a lotação, que é representado pela letra L. E você tem o PBT. É importante você saber o que é isso aqui, porque isso pergunta em prova. Tara é o peso do veículo. O peso do veículo. Só do veículo e seus componentes, equipamentos, fluido de arrefecimento, combustível que está no tanque, roda sobressalente. A tara é o peso do veículo acrescido desses componentes, o que compõe o veículo. Passageiro compõe o veículo? Não. Ocupantes compõem o veículo? Não. Carga compõe o veículo? Não. Então, passageiros, carga, ocupantes não fazem parte da tara, eles entram na lotação. Então, guarde isso. Tara é o peso do veículo, sem passageiros e sem carga. Acrescido da caixa de ferramenta? Sim, caixa de ferramenta não é passageiro nem carga, então compõe o veículo. Acrescido da roda sobressalente? Sim, a roda sobressalente não é passageiro nem carga, então ela compõe o veículo. Acrescido do fluido de arrefecimento que está ali dentro, vai gerar peso, não vai? O arrefecimento que você bota ali no veículo. Do combustível que está no tanque, tudo gera peso. Se não é passageiro e não é carga, então é tara. O que for passageiro ou carga é lotação. E o PBT é a soma dos dois. Quando você soma a tara mais a lotação, você tem o peso bruto total. Vamos imaginar que um caminhão lá tem 2.000 quilos de tara. Esse é o peso do veículo, sem passageiro, sem carga. A lotação dele, vamos supor que seja 3.500. Aí é o quanto ele pode transportar de peso. Quando você soma essas duas coisas, você tem o peso bruto total. Nesse caso aqui vai dar 5.500. E aí o camarada olha para aqui e fala assim, com a categoria B eu posso conduzir um veículo com até 3.500. Ele olha lá na lateral do caminhão, tem esse 3.500 aqui, ele acha que ele pode conduzir esse caminhão com a categoria B. Pode conduzir esse caminhão aqui com a categoria B? Não pode, porque não é 3.500 de lotação, aqui fala 3.500 de PBT. É essa somatória aqui que você tem que ficar atento, ó. Se essa somatória tiver até esse limite aqui de 3.500, você pode conduzir com a categoria B. Se tiver mais de 3.500 aqui nesse PBT, aí não pode. Até 3.500 de PBT é caminhonete. Passou de 3.500 é caminhão. Aí é só com a categoria C, que é o que a gente vai ver aqui agora, ó. Quando chega na categoria C, é a categoria do mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque passageiro continua mantendo o até, porém quando chega na carga, aí já pode ter mais, ó. Mais ou menos. A categoria B, gente, guarde isso. A categoria B é a categoria do até. Tudo nela é até. Ela tem limite. Só pode ir até ali. Só até 8 lugares, só até 3.500. Quando chega na categoria C, é a categoria do mais ou menos. Na carga pode ser mais, porém nos passageiros tem que ser menos. É até 8 lugares. Guarde isso. E quando chega nessas duas bonitonas aqui, ó, categoria D e E, aí já é a categoria do mais. Tudo ela pode mais, ó, mais de 8 lugares. Mais de 3.500 de PBT. Conseguiu perceber que em todas as categorias a gente falou de passageiro e carga? Olha aqui, ó, passageiro,
carga. Olha aqui de novo, ó, passageiro, carga. Olha aqui de novo, ó, passageiro, carga. Conseguiu perceber também que eles sempre repetem as mesmas proporções? Ó, 8 lugares, 3.500. 8 lugares, 3.500. 8 lugares, 3.500. O que muda de uma categoria para outra? É só essa parte que eu destaquei aqui, de amarelo e cinza. Ó. A categoria B é a categoria do até, a categoria C é a categoria do mais ou menos, e a categoria D e E, as categorias D e E, são a categoria do mais. Então pronto, não tem tanta coisa assim para decorar. Você só precisa saber desse macetinho. Categoria do até é o B. Categoria do mais ou menos é a C. Categoria do mais é a D e E. O resto aqui só repete. Só repete. E aqui ainda fala sobre o motorhome. O que é motorhome? É o veículo casa, mais uma vez, a forma americanizada de falar a coisa, né? Motorhome. Home é casa, motor vem de veículo. Tá vendo aqui? É um veículo que é uma casa. Perceba que isso não é um trailer. Um trailer ele é puxado por outro veículo, não é o caso. Aqui o próprio veículo já é a casa. Então ele é chamado de motorhome. Para conduzir um motorhome, qual categoria que eu preciso? Vai seguir os mesmos parâmetros que aqui em cima, gente. Os mesmos parâmetros. Tudo que a gente viu aqui até agora vai valer para o motorhome. Só vai mudar quando falar do PBT, que você aprendeu que é 3.500, você vai mudar para 6.000 quilos. Pronto, o resto é tudo a mesma coisa. Professor, então quer dizer que com a categoria B eu posso dirigir um motorhome de passageiros com até 8 lugares ou de peso bruto total com até 3.500? Não, até 6.000 quilos. É só substituir o 3.500 pelos 6.000 quilos. Se eu tiver a categoria C, eu posso dirigir um motorhome de passageiros com até 8 lugares ou de carga com mais de 6.000 quilos, não 3.500. Substituo 3.500 pelo 6. Se eu tiver a categoria D ou E, professor, eu for dirigir um motorhome, passageiro mais de 8 lugares, carga mais de 6.000 quilos. Fechou? Pronto. O que nós vimos até agora, nós vimos a categoria A, categoria B, C, D e E, para veículos de passageiro e de carga. Isso aqui responde 95% da sua prova. 95% das questões que vão cair na sua prova está dentro disso que nós vimos aqui até agora. Então, se você quiser parar por aqui, eu não quero ver mais sobre categorias de habilitação, tá bom, já encheu muito a minha cabeça. Ótimo, 95% você já tem garantido na prova. Mas tem umas questõezinhas ainda que pode cair lá, que é sobre veículos conjugados. Ah, lembrou da carreta? Conjugado, ó. Um puxa e o outro é puxado, é o caso da carreta. Pois é, pode acontecer, mas é 5% só. Então, se você tiver tempo e disposição, espaço ainda nessa mente aí, a gente vai ver aqui sobre veículos conjugados. Olha lá. Veículos conjugados. Sempre fala veículos conjugados. Nós vamos lembrar no plural, ó. Plural. São 2 veículos acoplados. Nós temos a UT, que é a unidade tratora. Isso significa o veículo que puxa. O veículo que está puxando o outro. E nós temos a UA, que é a unidade acoplada, que é o veículo que é puxado. Então, tem aqui os exemplos para vocês direitinho, bonitinho, não tem como errar. A unidade tratora, para cada categoria, vai seguir exatamente aquilo que nós vimos no slide anterior. Categoria B é a categoria do até, não é? Até. Olha, mantém até as mesmas proporções, o mesmo lance lá de 8 lugares, 3.500 PBT, também não muda nada. Quando falar de unidade tratora, é só o que a gente já viu até agora. A categoria C, a categoria do mais ou menos, ó, tem o até e tem o mais, mantendo a mesma coisa dos 8 lugares e os 3.500, ó. Categorias D ou E é a categoria do mais, ó, mais, viu? Não muda nada. Aqui na unidade trator, o que está puxando, é só o que a gente já viu até agora. Não muda nada. Agora, na parte que é acoplada, aquela parte que vem lá atrás, aí muda. Categorias B, C e D vão seguir essa regra aqui, ó, até 8 lugares, menos de 6.000 quilos. Menos. Se tiver 6.000 quilos, já não pode com essas categorias B. Eu estou falando do veículo aqui, tá? O que é puxado, ó. Professor, mas aí está mostrando veículos de carga. Olha, tudo bem, aqui é para transportar carga, aqui é para transportar carga. Mas existe veículo que é puxado, que tem lugares, em vez de para transportar carga, para transportar pessoas. Então a gente tem que observar aqui o até. B, C e D vai ficar no até 8 lugares, menos 6.000 quilos.
Tudo que passar disso é categoria E. A categoria E você vai poder dirigir com mais de 8 lugares, com 6.000 quilos ou mais, tá vendo? Porque 6.000 quilos, ó, já exige categoria E, ó. Menos de 6.000 quilos, B, C ou D. E por fim, ela pode ter também mais de uma unidade acoplada. Aqui nós temos uma unidade acoplada, que é acoplada aqui atrás da carreta. Aqui nós temos uma unidade acoplada, que é acoplada aqui atrás do carro, do automóvel, do engate aqui. Esse automóvel poderia colocar uma outra carretinha dessa aqui atrás aqui, ó, e puxar? Poderia, se o condutor tiver a categoria E. Você quer ver um caso muito comum, que eu já vi gente tomar multa por causa disso? Esse que está na tela aqui, ó. Tem um automóvel com a carretinha atrás e um outro automóvel com as rodas da frente sobre essa carretinha. O que a gente tem aí? Nós temos 3 veículos tocando o solo. 3 veículos. O automóvel, a carretinha e outro automóvel. Então, o que aconteceu? A unidade tratora, aquela que está na frente ali, está puxando 2 veículos. Ele está puxando a carretinha e um outro veículo que está acoplado na carretinha. E aí entra nisso aqui, ó, mais de uma unidade acoplada. Nesse caso, exige categoria E. E o camarada achou que poderia ser só com a categoria B, então dançou. Fique ligado nisso que está na tela aqui, tá? Unidade tratora, só repete o que a gente já viu até agora. E a unidade acoplada, aí você vai perceber B, C ou D, até 8 lugares, menos 6.000 quilos. Categoria E, aí já não tem limite mais, fique à vontade. Fechou? Bastante informação? Volta aí o vídeo, assiste de novo. Desde lá da parte da categoria A até aqui, onde a gente fala dos veículos conjugados, porque com certeza isso pode valer tanto para a prova, como vai valer também para o seu dia a dia depois como motorista. E aqui a gente vai ver as mudanças e adição de categoria. Olha de novo aqui, a separadona, a diferentona ela, ó. É porque ela nem é mudança. Aqui a gente está falando de mudança de categoria. Qual o prazo que eu tenho que esperar de uma para outra? Todo mundo aqui é mudança. Só ela aqui é bonitona que não é mudança. É adição de categoria. Porque ela não muda, ela adiciona, sacou? Entre a categoria A e B, o prazo é livre. Se você tem categoria A e pretende obter a categoria B, tem que esperar tempo nenhum. Chega lá na autoescola, tirei minha carteira A ontem. Hoje eu quero dar início aqui para adicionar a categoria B. Beleza. Ou o contrário também, você tem categoria B e quer adicionar A, livre. O dia seguinte, se você conseguir a categoria B, você pode chegar na autoescola, eu quero agora a categoria A. E pronto. É livre, não tem prazo, tá? De B para C, tem que esperar 1 ano. E olha, aquele 1 ano de carteira provisória conta, tá? Muita gente tem dúvida nisso, mas conta. No dia que você vai lá no Detran pedir para trocar a provisória na definitiva, você já pode dar entrada para começar a tirar a categoria C. De C para D, 1 ano. E de D para E, 1 ano. Então, as mudanças aqui, tirando essa primeira que é a adição, né? Normalmente elas têm o padrão de 1 ano. Só a primeira aqui que é livre, que é a diferentona, não é? Só que aqui, gente, vocês perceberam que ficou na cor laranja aqui? Por quê? Porque aqui fala que é 1 ano se for proveniente da categoria B. Como assim? O camarada que tem a categoria D, o Detran vai puxar no histórico dele lá. Puxa aí na ficha desse camarada aí, no RENASH dele, que é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Puxa aí. Ele tem D. Antes da D, ele tinha era B. Ó, ele veio da B direto para D. Ele mudou aqui, de B direto para D. Mas pode isso? Pode. Daqui a pouquinho vocês vão ver sobre isso. Então, se o Detran perceber que você tem D, mas que você veio direto da B, ó, se proveniente da B, você tem que esperar 1 ano com a categoria D para mudar para E. Agora, se você tem D, porque você veio da C, ó, o tempo é livre. Ou é livre quando vier da C. Tem D, tem que saber de onde você veio. Veio da B, tem que esperar 1 ano. Veio da C, é livre, não precisa esperar 1 ano. Tá? E como eu disse para você que tem como pular a categoria, tem mesmo. Ó, de B para D, esperando 2 anos. Ah, professor, então quer dizer que em vez dele ficar 1 ano e mudar para C, e depois mais 1 ano mudar para D, ele soma esses 2 anos, ó, 1 mais 1, virou 2 e pulou direto para D. Então, quer dizer que se ele esperar mais 1, ficar 3 anos com a B, ele pode ir na E? Não. Calma aí, meu querido gafanhoto. Calma, relaxa. Porque o Código de Trânsito não permite pular 2 categorias. Permite pular 1. Você pode pular 1 aqui, pode. Tá? 2, não. E nesse caso, 2 anos. Olha, se eu posso pular 1,
Então eu posso pular de A para C. Não pode, porque A é a diferentona, lembra? Ela não se mistura com as demais. É só ela e a B aqui. A Bzinha é a única que consegue relacionar mais ou menos com ela. Ela é diferentona. Mas de C para E tem como. De C para E, bora ver? C para E, ó. Ué, professor, mas está 1 ano aí, por quê? Não teria que esperar 2 anos? Não. Porque aqui, ó, se você somar 1 com 1, dá 2. Mas se for 1 com livre, né, que tem essa possibilidade, então o Código de Trânsito permite que você pule uma categoria aqui, exigindo só 1 ano de você. Olha só, que curiosidade, né? Então fica fácil para você saber, se na sua prova perguntar qual o prazo de mudança de uma categoria para outra. Você só precisa decorar 2. Essa aqui e essa aqui. Por que eu só preciso decorar essas 2, professor? Porque qualquer outra vai ser 1 ano. Todas as outras vai ser 1 ano. Ó. Tudo 1 ano. Sacou? Sabendo que de A para B e B para A é livre. E de B para D é 2 anos, qualquer outra coisa que o Detran perguntar, você já sabe, é 1 ano. Facilitou sua vida? Ótimo, né? Outra coisa, categorias D e E, além dos prazos aqui, o Detran vai ver se você tem 21 anos de idade, tá? Tem que ter 21 anos, senão você não tira D e E, não. Mas tem como chegar na D com menos de 21, professor? Tem. Por exemplo, com 18 anos, ele pegou a B. Aí ficou 1 ano com ela, ó, aqui ele tinha 18 anos, né? 1 ano com ela e chegou na C com 19. Ficou mais 1 ano com a C, chegou na D com 20, ó. Ele já pode pedir a categoria D? Não. Ele tem o prazo de habilitação, mas não tem a idade ainda, tá vendo? Ele precisa ter 21 anos de idade, se liga nessa. E presta atenção, porque a legislação de trânsito também cria algumas restrições, alguns impedimentos para quem quer fazer essas mudanças de categoria, tá? Olha aqui, ó. Ao solicitar a mudança de categoria para C, D ou E, o condutor não pode ter mais de uma infração gravíssima em seu prontuário nos últimos 12 meses. Como é que funciona isso? Você chega lá no balcão do Detran e fala assim, eu quero tirar a carteira C, D ou E, mudar, né? Você está vindo de outra categoria. Ele vai puxar lá a informação do seu prontuário, do seu RENASH. As infrações de natureza leve, média e grave são irrelevantes para ele, ele não quer nem saber, não vai te impedir de nada. Agora, se tiver infração gravíssima, ele já vai acender um alerta lá. Opa, gravíssima? Quantas tem aí? Só uma. Oh, não, então beleza, está liberado. Não tem mais de uma, tem mais de uma gravíssima aqui, ó. Aí, meu amigo, você não consegue mudar, tá? Você tem que esperar aqui os 12 meses para essa infração gravíssima, ou pelo menos algumas delas, né, saírem do seu RENASH, do seu prontuário. E aí, quando tiver reduzido para uma só, ou nenhuma, aí você consegue voltar lá e pedir para fazer a mudança para a categoria C, D ou E, que aí o Detran vai liberar. E, atenção, essa restrição de prontuário não é aplicada na adição das categorias A ou B. De novo, né? A ela aí, a diferentona. Ó. Essa restrição não se aplica quando é adição. Você tem B que adicionar A, tem A que adicionar B, não tem esse negócio de infração gravíssima, não. Pode chegar lá com o prontuário sujo do jeito que for, o Detran vai ter que deixar você fazer ali a adição de categoria. Nessa tela, a gente vai falar de veículos que a gente deve utilizar para fazer o exame de direção. Por que eu tenho que ver isso? Porque nós vimos agora há pouco qual veículo que cada categoria te permite conduzir. Mas isso que nós vamos ver aqui é diferente. Isso aqui é no dia do exame lá no Detran. O Detran não vai deixar você fazer exame no menor veículo, não. Em alguns casos, ele vai exigir que você faça num veículo maior um pouco, tá? Então, bora ver isso. Quando você está tirando um ACC, uma autorização para conduzir ciclomotor, o ciclomotor tem que ser exatamente as características de um ciclomotor. Até 50 cilindradas, até 4 kW de potência se for elétrico. Não mudou nada, né, em relação ao que a ACC já te permite dirigir. Na categoria a motocicleta tem que ter mais de 120 cilindradas. Olha, que já não é qualquer motocicleta, tá vendo? Quer dizer que até 50 cilindradas é ciclomotor. 60 cilindradas já é motocicleta. Já mudou. E eu posso fazer exame numa motocicleta de 60 cilindradas? Não, não posso. Por quê? Porque a legislação exige que a motocicleta tem que ter no mínimo 120, mais de 120, né? Mais de 120 cilindradas. Pode fazer numa de 120 cilindradas, gente? Não pode, tem que ter mais de 120. Se existir, eu acho que não existe,
Mas se existir uma moto com 121 cilindradas, pode fazer nela, porque tem mais de 120. Me veio à cabeça aqui agora a 125, né? Bem famosa. Essa pode, não tem dúvida. Mas se existir alguma com 121, está liberado. Pode fazer numa 125? Pode. Pode fazer numa 200 cilindrada? Pode. Numa 1000 cilindrada? Pode. Você não é obrigado a fazer numa 1000 cilindrada. Tem que ser mais de 120. Tá? Passou disso, aí é a cilindrada que você quiser. Na categoria B, no automóvel normal, tem aí até 8 lugares. Na categoria C, tem que ser um veículo de carga com no mínimo 6.000 kg de peso bruto total. Lembre-se, não precisa estar com o peso em cima dele. É o que consta no documento. O caminhãozinho da autoescola lá, eles vão olhar no documento dele. Ah, o PBT dele é 6.000 kg. Então, pronto, pode fazer o exame dele. Lembrando que a categoria C te permite conduzir veículos com mais de 3.500 kg de PBT. Tá lembrado? Nós vimos na parte de categoria? Pois é. Mas pode fazer exame num de 3.500? Não pode. Tem que ser no mínimo 6.000 kg de peso bruto total. Cuidado. Vou repetir, vou reforçar. Cuidado para não confundir isso. Na prova, eles podem te perguntar qual categoria, qual veículo você pode conduzir com a categoria C. É esse aqui, 13.500. Agora, presta atenção, se ele perguntar qual veículo você tem que apresentar para fazer exame de direção para a categoria C, aí esse de cima aqui não serve não, tem que ser pelo menos 6.000 kg de PBT. Na categoria D, mínimo 20 lugares. Se tiver 20 lugares, já pode, tá? Lembrando que a categoria D é para veículos que tenham mais de 8 lugares. Aí você pode chegar lá e fazer um sprint, por exemplo, que tem 15 lugares? Não pode. Tem que ser pelo menos 20 lugares no dia do exame. E a categoria E é uma combinação de veículos, aí você tem que ter a UT, que é a unidade tratora que puxa, mais a UA, que é a unidade acoplada, aquela lá de trás, onde o semi-reboque é a UA, tá, gente? Semi-reboque é a UA, a parte de trás, aqui é puxada. O semi-reboque tem que ter no mínimo 6.000 kg de peso bruto total. Qual a diferença desses 6.000 kg aqui para esses 6.000 kg aqui? É porque aqui em cima é o caminhão todo 6.000 kg de peso bruto total. Aqui embaixo não. Só a UA, só a unidade acoplada. A parte de trás tem que ter 6.000 kg de peso bruto total.